Desde o dia em que aceitei Jesus, um mundo novo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Tantos sonhos já não valem mais. Os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar em teus caminhos, Senhor. Neste mundo revelar o teu amor. Como a chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te servir. Há tantas vidas pra salvar. Se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente na vida de cada um dos irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Estarei lendo o Salmo 91, versículo 1 e 2 para a nossa meditação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Com este salmo, irmãos, nos traz uma mensagem de conforto sempre que nos deparamos com momentos difíceis, momentos de angústias. Mas sabemos que sempre que nos achegarmos a Deus, encontraremos paz com Ele. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, nós encontraremos paz no Senhor. Habitar nos remete à ideia de repouso tranquilo, e o esconderijo literalmente é aquele lugar íntimo de adoração e comunhão com Deus. Então, irmãos, quando nós formos admitidos em uma maior intimidade, em comunhão com o Senhor, poderemos dizer que estamos morando no esconderijo do Altíssimo. E que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, através da pregação, através dos louvores. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, colocamos as nossas vidas, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Pai amoroso que tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos protegido, tem nos livrado de todo o mal. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Vamos começar nosso momento de louvor então, cantando 3 músicas. E vamos começar alegres, cantando ao Senhor. Se você tem essa mesma alegria que eu tenho no seu coração por causa de Jesus, cante então essa música e transmita essa alegria para as pessoas ao seu redor. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei
cantarei ao meu Salvador. Cantarei sim noite e dia, aleluia, aleluia. Feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado, e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é o meu protetor. Dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia, aleluia, aleluia. Feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais entoam, os salvos por Jesus. Livre e perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia, aleluia, aleluia. Feliz sempre cantarei. Amém. Sempre, hein? Sempre felizes, louvando, adorando ao Senhor. Amém? Irmãos, em Romanos 14, no verso 11, está escrito que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. E que nós não devemos julgar uns aos outros, porque cada um prestará contas de si mesmo a Deus. E também não devemos julgar uns aos outros para não servirmos de pedra de tropeço um para com o outro, nem de obstáculo. Que nós possamos servir um para com o outro, não de obstáculo, mas como uma ajuda, como um intermediário, seja para o que for. Que possamos então ser apoiadores uns dos outros. Claro que através dos ensinamentos de Jesus. Então, cantemos, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno, e todo joelho dobrará ao ouvir teu nome.
santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. E todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Oh, 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 oh. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Amém. Que Deus possa criar em mim, em você, em nós, um coração mais puro. E para isso acontecer, nós devemos orar e pedir isso a Deus e querer isso de fato para nós. E quando nós pensamos e queremos isso, nós estamos cada vez mais perto de Deus e da vontade de Deus. Amém? Que possamos desde hoje então orar uns pelos outros, para que possamos ter um coração mais puro e para que possamos agradar a Deus em nossas atitudes. Amém? Crie-me, ó Deus, um coração puro. E renova o espírito inabalável.
assim. Mais difícil é continuar no erro e viver no desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Crie-me, ó Deus, um coração puro, e renova um espírito inabalável, e habita em nós o teu Espírito, e habita em nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil assim, mas difícil é continuar no erro e viver o desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Amém. Obrigado a Deus pela tua vida em nós. Obrigado por podermos celebrar ao Senhor, por podermos caminhar contigo, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado pela vida da tua igreja, que o Senhor tem amado, tem sustentado, tem cuidado. Ó Deus, agora queremos nos colocar nas tuas mãos, Pai querido. Queremos pedir, ó Deus, que a tua graça, que a tua bondade, ó Pai, seja a cada momento sobre nós. Ó Deus, que nós possamos viver nesses dias, ó Deus, sendo reflexo do Senhor, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de falar, de agir, ó Deus, que a tua graça possa ser espalhada, que o teu amor possa ser percebido, ó Deus, através da vida da tua igreja. Suplicamos por cada um de nós, ó Deus. O Senhor conhece as nossas necessidades, os nossos corações, os nossos anseios e também o desejo que nós temos de caminharmos perto de Ti. Por isso suplicamos que a Tua graça seja abundante sobre a vida de cada um de nós. Te pedimos que o Senhor cumpra, ó Deus, o Teu querer nesses dias difíceis através da vida da Tua igreja, a começar por nós, ó Deus, a começar pela nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos a graça de sermos parecidos com o Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Este é um momento importante também do nosso culto. Tivemos aqui a oportunidade de louvar, de também interceder, de poder orar, colocar o nosso ser diante de Deus. E agora temos a oportunidade de ouvirmos a palavra dele. E quero convidar você então a ler comigo a sequência que temos trabalhado nesses domingos anteriores, e hoje vamos fechando esse momento com a parábola da rede. E para tanto quero convidar você para ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 47 ao 52. Leia comigo então neste momento. Diz assim: O reino dos céus
é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito as coisas novas e coisas velhas. Deus abençoe esta palavra ao nosso coração. Temos diante de nós um fechamento no qual Jesus faz acerca das parábolas que nós aqui conhecemos como parábolas do reino. É muito curioso que muitos andem pela vida à procura de coisas espetaculares, de coisas mirabolantes, na busca por querer conseguir alguma coisa que traga-lhes um significado mais profundo. As pessoas vão por caminhos mais diversos. E temos visto ao longo desse mês, de junho, e agora adentrando ao mês de julho, que Jesus mostra que as realidades espirituais, elas estão disponíveis nos lugares mais práticos da vida e do cotidiano. Por isso que Jesus fala sobre trigo, joio, ele está falando do reino da natureza. É por isso que ele fala sobre tesouro, por isso que ele fala sobre a pérola. São situações que referem ao cotidiano da vida humana. Isto para comprovar aquela palavra de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, quando ele diz que o reino de Deus está próximo. Jesus está falando então que o reino de Deus está ao alcance de um braço. Toda e qualquer pessoa pode acessá-lo, pode experimentá-lo, pode viver todo o benefício que esse reino propõe. E mais do que isso, pode ainda decidir viver essa vida que o reino propõe. Então, Jesus está trazendo nesse capítulo 13 que lemos durante esse mês, quando se refere ao reino de Deus nessas parábolas, Jesus está nada mais, nada menos trazendo à nossa memória, a memória dos seus discípulos, que o reino de Deus ele está na cotidianidade. Ele está naquilo que é mais comum, naquilo que é mais vivencial, no cotidiano da experiência humana. Deus se faz presente com a sua vida, com a sua bênção, com a sua graça, perdoando, justificando, trazendo aos corações, à mente de homens e mulheres a verdadeira transformação. O reino, então, não é algo que as pessoas ficam sonhando, como que só estaria plenamente realizado no futuro. Não, o reino de Deus ele tem essa perspectiva, claro, de algo que ainda há de realizar de maneira definitiva. Nós acreditamos nisso. O reino ainda não foi planificado na história humana, mas esse reino também já está presente na história humana. Ele se faz presente por meio, no caso aí, de várias ações desenvolvidas por Jesus, por meio de várias ações de pessoas que já abraçaram esse reino de Deus e passam adiante as atitudes e a vida de Jesus. Está presente por meio de palavras que fazem com que corações sejam curados, com que mentes sejam libertas do cativeiro. Ele está presente porque ele faz com que a humanidade ainda não tenha perdido. Por mais que tenhamos na história humana as diversas ambiguidades e ambivalências, o que se percebe é que há um sustento da vida humana, um sustento de
dessa humanidade com todos os seus problemas e as suas limitações, existe a justiça de Deus que faz com que homens e mulheres sejam atraídos para que venham para o reino da luz. Isso é uma notícia que faz o nosso coração tremer e vibrar com essa boa notícia. Saber que o reino de Deus está presente na história humana e ele está presente e manifesto para que todos possam experimentar. Nesse texto que nós lemos, que fala da parábola das redes e daquele homem que busca num baú retirar aquilo que é de mais apropriado para a vida, Jesus está trazendo para nós duas condições que nós podemos observar, e se nós tivermos com o nosso olhar atento, com o nosso coração aberto, a gente vai verificar que aqui Jesus está dando um desfecho do que de fato esse reino de Deus operante na história pode fazer na vida dos homens e na vida das mulheres, de todos aqueles que estejam abertos à novidade de Deus. Com relação ao baú e com relação à rede, ou à rede e ao baú, a rede fala de alguns pescadores que estão ali fazendo a sua atividade pesqueira e de repente lançam as suas redes. E quando essa rede já está ali abarrotada de peixes, né, eles trazem ela para a margem da praia, para a margem do mar, e eles vão selecionando ali aquilo que de fato é comestível, aquilo que de fato serve para que se possa alimentar. Aqui no texto fala peixes bons, né? O que não serve é jogado, é tirado à margem, talvez até devolvido ao mar, por conta de que não tem uma serventia. Então, essa parábola que fala de uma rede que é lançada ao mar, a gente pode verificar o mar como sendo esse espaço da profundidade, esse espaço onde a gente não tem muita definição do que de fato pode estar ocorrendo ali dentro. Esse espaço é muito complexo, né? Esse espaço que faz com que a gente observe, mas nem sempre a gente se dê conta dessa realidade. O reino de Deus, ele chega justamente nesse espaço de profundidade e como uma rede ele é lançado. Como uma rede ele é jogado diante deste mar, né? Então essa profundidade, né, desse que joga uma rede está falando de uma busca, da própria busca de Deus pelos seres humanos, da própria ação de Deus na direção desse mar turbulento da vida. Fala de um poder espiritual que chega nesse turbulento mar e oferece aquilo que tira a turbulência, aquilo que faz com que o desespero se torne em esperança. O mar é esse espaço de profundidade. As redes, então, do reino, as redes da bondade, as redes do amor, elas estão o tempo todo sendo lançadas na história humana, lançada nesse mar de tantas incongruências, de tantas relatividades e complexidades. A rede do reino de Deus, isso significa então que esse reino tem uma abrangência, ele tem uma cobertura que pode chegar a espaço muito grande de todos os lugares. É uma rede. O reino de Deus, ele não é algo restritivo, ele é algo ampliável, ele quer alcançar o maior número possível de pessoas, de culturas, de nações e de povos. Então, a rede lançada ao mar fala desse poder grandioso, espetacular, desse poder transformador que é o reino de Deus, que vai chegando nesse mar, nessa nossa profundidade, naquilo que é mais profundo dos seres humanos, para causar a verdadeira transformação. Se temos a parábola das redes lançadas ao mar para retirarem os peixes, temos também a parábola ou esse conto, essa citação do baú. Todos nós, de alguma forma, temos na nossa casa alguma caixa ou algum cesto ou alguma coisa com a qual nós guardamos algo que consideramos ser muito útil, ser muito importante
para que em algum momento a gente possa recorrer e trazer de volta como uma lembrança, se, por exemplo, um álbum de fotografias, ou, por exemplo, uma peça de roupa de alguém muito querido, ou, por exemplo, um tipo de presente que a gente guardou e de repente a gente volta e recorre àquele tipo de presente. Todos, de alguma ou de outra forma, temos algo que nós com o qual guardamos algum tipo de questão ou de coisas que são importantes para nós. Então, esse conto aí, essa fala referente ao baú, Jesus está dizendo que o reino de Deus é semelhante àquela pessoa, aquele pai de família, aquela pessoa que tem um cuidado com aquilo que é mais importante. Pode ser o pai de família, pode ser a mãe, pode ser alguém que mora e reside dentro da casa, né? O reino de Deus é como esse pai de família que guardou algo dentro de um baú e de repente, em algum momento, ele teve uma necessidade de buscar ali algo que trouxesse para ele uma solução para alguma coisa. Então ele recorre a esse baú e tira dali de dentro. Ele pode tirar coisas que estão mais novas, ele pode tirar coisas que estão mais velhas, coisas mais antigas. Fato é que coisas antigas e coisas novas estão dentro do baú do reino, digamos assim, dentro dessa caixa onde nós guardamos o que tem de mais importante. Duas narrativas, dois princípios, duas lições de vida e duas possibilidades para que o ser humano possa experimentar esse reino de Deus, e aqui Jesus faz essa narrativa. Tomemos inicialmente a questão da rede. Como mencionamos aqui, quando o reino é semelhante a uma rede e essa rede ela é lançada e depois você, pescador, faz a escolha desses peixes, isso traz para a gente uma noção muito importante daquilo que representa o reino de Deus. Isso significa que o reino tem o poder de arrancar aquilo que tem uma serventia para a vida, aquilo que é útil para a existência humana, aquilo que é essencial para a vida humana. Esse reino tem o poder de arrancar e colocar dentro de nós. Como ele tem o poder também de arrancar aquilo que não faz com que os seres humanos sejam seres humanos realizados e realizáveis. A parábola da rede lançada ao mar, a escolha dos pescadores, ela mostra que esse reino ele tem o poder de arrancar e ele tem o poder de plantar. Isso significa então que esse reino é o reino da cura, esse reino é o reino da liberdade, esse reino é o reino da libertação, é o reino da salvação, é o reino da reconciliação. A rede que foi lançada e as escolhas que foram feitas a partir dessa rede que foi lançada mostra do poder existente no reino de Deus. É um poder que faz com que certas coisas sejam separadas das outras. Por isso mesmo que o apóstolo Paulo, no entendimento de que a palavra, o poder dessa palavra, ela é capaz de transformar os seres humanos, o apóstolo Paulo fala que a palavra tem o poder de perscrutar o ser humano, ou seja, a palavra de Deus ela adentra no mais profundo do ser e ela tem a capacidade de discernir entre o que é alma e entre o que é espírito. Isso mostra o poder da profundidade que a palavra de Deus pode produzir nos seres humanos. É isso que Jesus está dizendo sobre este reino, esse reino que quando chega aos seres humanos ocasiona a verdadeira transformação, ele entra na profundidade. Então o baú ele mostra justamente que alguém pode recorrer ao mais profundo. E o reino de Deus, como esse baú guardado, ele pode então ser de dentro dele. A gente pode retirar aquilo que é mais vigoroso para a vida humana. A gente pode tirar aquilo que traz mais significado para a vida humana. Isso significa então que o reino de Deus não é o reino do estático. O reino de Deus é algo que de fato é dinâmico. Se eu posso tirar de dentro desse baú algo que é velho,
e algo que é novo, isso significa que existe dentro desse reino uma espécie de uma rotatividade. Ou seja, algumas questões são revistas, situações são revistas, até a própria vida humana como sendo um baú, os seres humanos como um depósito de história e de memórias, até mesmo essa nossa vida como um todo, ela pode ser transformada, ressignificada, ganhar um significado mais profundo. É disso que Jesus está falando. O reino de Deus, então, ele tem essa capacidade de mergulhar no mais profundo, né? E quem está versado no reino de Deus, ou seja, quem conhece como esse reino funciona, como esse reino age na vida dos seres humanos, essa pessoa versada, ela tem uma certa liberdade para agir diante do mundo. Há pessoas que estão aí aprisionadas, medo de decidir, medo de avançar, medo de tomar decisões importantes. Existem muitas pessoas que estão paralisadas por conta do medo. O reino de Deus vem aqui e mostra para a gente que se nós estamos versados ou compreendemos o que vem a ser o reino de Deus, nós podemos, soprados pelo discernimento do Espírito de Deus, que é o Espírito de liberdade, tomar decisões para a nossa vida, ao invés de ficarmos paralisados pelo meio do caminho. Assim funciona, é assim que se dá a vida no reino de Deus, como uma rede que possibilita fazer escolhas, como um baú onde muita coisa está guardada e muita coisa está aguardando a que nós venhamos a recorrer para que a nossa vida possa ganhar brilho. Como está a sua vida hoje? Como está a sua jornada pelo caminho da vida? O que essa pandemia proporcionou e tem proporcionado na sua jornada de vida? Rancor no coração? Tem proporcionado angústia? Tem proporcionado em você medo do futuro? Tem proporcionado em você um certo desgosto por situações as mais diversas que todos nós estamos experimentando? Olha, Jesus, através das parábolas do reino e daquilo que o reino de Deus pode oferecer, ele vem e diz a mim e a você nessa noite: existe possibilidade de os seres humanos experimentarem aquilo que é de mais profundo, de mais pleno, mesmo estando em circunstâncias como esta da pandemia. Existe a possibilidade dos seres humanos ganharem no seu contexto do dia a dia um sentido profundo e realizador da sua história. Não é as circunstâncias que ditam ou deveriam ditar a nossa maneira de ver o mundo, mas deveria ser a nossa compreensão sobre essa realidade. E Jesus aqui está nos ensinando que é possível experimentarmos uma qualificação e uma qualidade daquilo que é mais profundo da parte de Deus. É possível que a gente experimente no nosso dia a dia, na nossa caminhada individual e na nossa caminhada coletiva. Então, eu quero convidar você a que reflita comigo sobre essas duas parábolas, sobre esses ditos de Jesus, sobre essas comparações que Jesus vem fazendo acerca do que é e do que significa o reino de Deus. Em suma, poderíamos dizer então que a parábola da rede, ela mostra um desfecho da história humana. Quando se separa peixes que são bons de peixes que não servem, isso mostra que a vida não é marcada somente por injustiças. Isso mostra que a história humana, ela tem um desfecho. Isso mostra que existe uma soberania divina atenta a todo o curso da história da humanidade. Isso mostra que o fim e a palavra final é transformação. A palavra final é vida eterna. A palavra final é vida que brota de Deus. É vida que nasce no meio da morte. A palavra final é falta
das dores humanas, não haverá mais dores humanas. Nós estamos falando então de que no reino pleno que Deus há de realizar, e todos aqueles que estão nesse reino hão de experimentar isso, a palavra final é que o reino tem um desfecho, ele tem um final, ele tem uma concretização. E isso traz para a gente uma esperança, porque sabemos que com todas as ambiguidades da vida humana, não é nisso que a vida humana se encerra. Não é na morte, não é na dor, não é na angústia, não. A vida no reino de Deus, e essa parábola nos ensina que existe um fim e existe uma finalidade em toda a história humana, e aqueles que caminham com Jesus sabem em quem têm crido e sabem para onde vão e sabem o que lhes aguarda. É isso que a parábola também está dizendo quando fala da rede, quando fala da escolha, quando fala do desfecho. Também, em resumo, poderíamos dizer que o baú, ele fala de algo que é novo e que todo tempo a gente pode recorrer. O reino de Deus não é um reino da estaticidade, daquilo que é parado, da fixidez. Tudo aquilo que nos aprisiona e causa em nós um medo paralisante não tem a ver com o reino de Deus. Por isso que o reino de Deus liberta você dos seus medos, das suas angústias, das suas paralisias. O reino de Deus tem a potencialidade de te arrancar de onde você está e dizer: olha, eu te coloco de pé, eu faço nova todas as coisas, novas todas as coisas sobre a sua vida. Então, o baú fala desse sopro do Espírito que pode o tempo todo chegar e que chega de fato na vida humana, sustentando a natureza, sustentando a vida humana e trazendo transformação para o seu espírito. O reino de Deus está presente, o reino de Deus está aí, onde você agora nos assiste e nos acompanha. Quero dizer para você que a esperança que invade o coração dos seres humanos, por causa dessa vida que o reino de Deus traz, ela é uma esperança transformadora. E é isso que Deus está dizendo ao seu coração nessa noite. As redes, o reino se expande, e esse reino que se expande, ele tem um desfecho. Ele julga com justiça e retidão. Essa justiça e a retidão de Deus há de encher toda a terra como as águas cobrem o mar. O baú mostra que existem novidades de Deus que nós podemos recorrer. Existem coisas novas. Por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas, elas passam, e todos os dias a novidade de Deus passa a acontecer na vida daqueles que estão no reino, daqueles que caminham com Cristo. Que Deus possa fazer com que essa semente do reino de Deus venha sacudir o seu interior, sacudir a sua vida, fazendo com que você nessa noite tenha a experiência de saber que existe e está disponível aí perto de você essa vida do reino de Deus. Que Ele te ajude a compreender essa verdade e essa novidade. Amém. Amém. Irmãos, esse momento aqui do culto, nós normalmente chegamos e tocamos a música e não falamos nada, mas hoje eu decidi falar com vocês bem rapidinho. Essa semana, em conversa com o pastor, nós estávamos trocando mensagens e a gente mostrou umas músicas um pro outro e tudo mais. E ele gostou dessa música que eu vou tocar aqui agora e pediu para tocar ela. Ela é o Pai Nosso em hebraico. Talvez a versão mais próxima, né, do que Jesus falou na época. Jesus conversou, né, ensinou essa oração, vamos dizer que naquela época para as pessoas, mas serve para todos nós, então ele ensinou para nós. Então não vou precisar traduzir essa música para você, porque você já conhece, é o Pai Nosso. Inclusive é uma oração que, se em algum momento da sua vida você não souber como orar, você não souber o que fazer, o que falar, como falar, você com certeza pode usar essa oração, porque o próprio Deus nos ensinou a fazer ela. Amém? Então que você possa ouvir essa versão
do Pai Nosso, uma versão um pouco diferente, né? Chama Avinu Sheba Shamayim, né? Em hebraico, como eu disse. Então, preste atenção e você vai entender por que é o Pai Nosso. Avinu Sheba Shamayim Yitkadesh Tavo Malchuteha Yaseh Etzuha Kivat Shamayim Ken Bares. Lanu al hadba einu ken Moshe solechi gamanachnu lahote lanu. Ki haletzenu miharam Ki lehamu lahare hagvora vehatiferet leolmei olamin. Amen. Ki lehamu lahare hagvora vehatiferet leolmei olamin. Amen. Amém. Este é aquele momento que nós nos despedimos desse nosso encontro. E aqui nós gostaríamos de agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam até este momento. A Primeira Igreja Batista em Palmeiras é uma comunidade aberta, é uma comunidade que está aí à disposição para o serviço, para servir a este reino que nós acabamos de ouvir aqui o que ele significa. Estamos caminhando todos os dias na direção de sermos parecidos com Jesus Cristo. E essa nossa caminhada, esse nosso destino, ele só termina quando nós formos planificados. Por isso, então, você que tem acompanhado e tem sido abençoado com a mensagem, com as músicas e com esses encontros que temos tido aqui, eu queria, como sempre tenho feito aqui, pedir que você compartilhe essa mensagem, compartilhe essa boa notícia ao seu grupo de amigos, aquelas pessoas que você admira e que você gostaria que ouvissem essa palavra também e que fossem abençoadas assim como você foi. Então nós queremos agradecer a cada um de vocês e pedir que Deus então dê a cada um de nós a potencialização para podermos viver essa vida no reino. Vamos orar? Quero orar por você nessa hora. Senhor, eu quero te agradecer por cada um destes e destas que nos acompanham e que tem aqui dedicado o seu coração na escuta da palavra, na adoração ao Senhor por meio das músicas e dos cânticos. E agora eu queria te pedir que, em nome de Jesus, que essa semente dessa palavra possa chegar ao coração de cada um, de maneira que possa encontrar solo fértil, que possa produzir 100, 30 e 60 por um. Que essa semente do Evangelho, que é a semente do Evangelho do Reino, ela possa encontrar agora o coração de cada um destes e dessas que oram comigo, trazendo então vida, paz, esperança e alegria. Então, Senhor, que o amor de Deus Pai, que
Que a graça salvadora de Jesus, as doces e benditas consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus aqui neste momento e todo o povo de Deus espalhados na face da terra. Amém. Amém. Leve a esperança leve.